A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Estou aqui hoje para trazer mais uma palavra abençoada, uma palavra de salvação, né, nos nossos corações, né? Como diz a palavra de Deus, pregai o evangelho em tempo e fora de tempo, porque o tempo está próximo. Jesus está perto de buscar a igreja dele, amém? Então você que tem prazer na lei do Senhor, a Bíblia diz, né? Bem-aventurado é o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, amém? Então hoje eu quero ler lá no livro do profeta Isaías capítulo 38, uma palavra tremenda, a palavra abençoada. Está escrito assim a palavra de Deus, que tem por título aqui a doença do rei Ezequias e a cura maravilhosa. Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Só até aqui. Olha que palavra abençoada, igreja. Aqui fala aqui de um certo rei por nome de Ezequias. A Bíblia diz que em certo tempo ele adoeceu de uma doença mortal, uma doença que ia levar ele à morte. Só que pela misericórdia de Deus, Deus sempre nos avisa antes do mal que está para acontecer na vida do homem e da mulher. Deus sempre nos alerta antes. O que acontece é que as pessoas estão tão ligadas com as coisas do mundo que não percebe que é Deus te alertando do mal que está para vir. As pessoas estão tão se apegadas com as coisas do mundo, com as coisas erradas, que não percebe quando é Deus que está alertando do mal que está para acontecer na nossa vida. Então, o que chama a atenção aqui é que Deus usou o profeta Isaías, o homem usado por Deus, o homem que obedecia a Deus, o homem que fala a verdade, independente de quem seja. Deus usou o profeta para ir lá na casa desse rei que estava doente e avisar ele: olha, assim manda dizer o Senhor teu Deus, Deus avisando ele, que é para você colocar a sua casa em ordem, porque a doença que você está é para a morte. Quando Deus fala colocar a casa em ordem, está falando da vida espiritual dele, que aquilo que ele estava praticando estava desagradando a Deus, que aquilo que ele estava praticando era um pecado contra Deus. O que ele estava fazendo não estava agradando a Deus. A Bíblia não relata o que é, mas era algo que estava desagradando a Deus. E se aquele homem morresse naquela situação, sem ter arrependido dos pecados, meu irmão, ele vai ser muito triste. A pior consequência do pecado é o pecado não arrependido. Quando as pessoas praticam o pecado continuamente. A pessoa pecou hoje, providenciando pecar amanhã. Não esboça nenhum sentimento de arrependimento. Não esboça nenhum sentimento de constrangimento pelo pecado que cometeu. Lembra lá do povo de Sodoma e Gomorra? Que Deus destruiu aquela cidade porque o povo praticava o pecado continuamente. O povo não se arrependia. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, o povo continuava pecando. Tipo assim, debochando da palavra de Deus. Aí Deus foi lá e descarregou a ira. Deus destruiu aquela cidade com fogo e com enxofre. Então aqui, pela misericórdia de Deus, Deus mandou o profeta Isaías alertar ele, para ele colocar a casa dele em ordem, consertar a vida espiritual dele. Porque a doença que ele estava era para a morte. Então a Bíblia diz que, quando o profeta avisou ele, a Bíblia diz que ele ouviu o profeta. Ele não descartou a correção. Tá vendo como é que é bom quando a gente ouve a correção de Deus? A Bíblia diz que todo aquele que Deus ama, ele corrige e castiga, mas é para o nosso bem. A correção de Deus é para o nosso bem, é para gerar vida. Mas gera vida quando a gente acata a correção e reconhece os nossos pecados. Então, esse profeta avisou para ele colocar a casa dele em ordem.
E a Bíblia diz que naquele exato momento ele ouviu o profeta e virou o rosto para a parede e orou a Deus. Ah, Senhor, lembra-te de mim quando eu andei nos seus caminhos em retidão. Lembra-te de mim quando eu andei nos seus caminhos em obediência. Lembra-te de mim, quer dizer então que no passado ele obedecia a Deus, que no passado ele andava em retidão. Agora na vida presente dele, ele estava fazendo coisas que não eram do agrado de Deus, ele estava em pecado. A Bíblia não relata o que é, mas pelo fato de Deus ter mandado ele colocar a casa dele em ordem, algo que ele estava fazendo não estava de agrado com o Senhor. E se ele morresse naquela situação ali, ele ia perder a salvação dele. Tá vendo a misericórdia de Deus para salvar a vida, para salvar uma alma? Porque a pior consequência do pecado, meu irmão, é a pessoa partir sem ter arrependido dos pecados, sem ter reconhecido que sem Deus nós não somos nada. A pior consequência é a pessoa partir dessa terra sem ter arrependido, sem ter confessado os pecados. Porque a Bíblia diz que quem morre sem a salvação, a alma é lançada no inferno. E naquele grande dia do julgamento é lançada no lago de fogo. E lá no lago de fogo não adianta pedir Deus perdão. Não adianta pedir Deus misericórdia, porque é a oportunidade de nós arrepender dos nossos pecados, abandonar o mau caminho enquanto nós temos vida aqui na terra. Lembra que a palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então hoje nós temos a oportunidade de consertar a nossa vida diante de Deus e arrepender dos nossos pecados e buscar o Senhor enquanto está perto. Então o que esse rei fez? Ele arrependeu, ele orou a Deus, ele se humilhou. Uma das coisas que Deus agrada também é nós se humilhar, reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso pecado e confessar para Deus, Senhor, eu errei, me perdoa. Então esse homem ele confessou, começou a orar a Deus, chorou, as lágrimas desceu no rosto. Então Deus ouviu a oração sincera dele. E o profeta está vindo embora, né? Depois que deu o recado para ele. Deus falou assim, volta lá, meu servo. Volta lá e avisa para ele que eu ouvi a oração dele. Estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida. Irmão, sabe o que eu quero dizer com isso? Não tem como ter arrependimento se não tem a repreensão. Não tem como ter arrependimento se não tem a palavra que confronta o pecado. Não tem como a pessoa se arrepender se não tiver uma palavra que vai confrontar, que vai contra a mão do mundo. Porque palavra de bajulação não confronta o pecado. Palavra de autoajuda vai encher a igreja, vai encher o templo. Mas não vai encher os céus, porque não está confrontando o pecado. O rei Ezequias, ele só arrependeu porque foi exortado. Porque foi confrontado com o pecado. Lembra de Davi também? Davi quando pecou, cometeu ali o ato do adultério. Tomou a mulher de Urias, o Eteu, e colocou Urias na frente da guerra para morrer, cometeu o homicídio. Depois disso, ele sentou no trono como se nada tivesse acontecido. Continuou no trono como se ninguém tivesse visto nada. Só que ele esqueceu que Deus estava com os olhos como chama de fogo, contemplando aquela atitude pecaminosa dele. Então ele continuou ali com aquela prática imunda. Enquanto não tinha ninguém repreendendo ele, ele continuou sentado no trono. Não mostrou nenhuma reação. Ele não esboçou nenhuma reação ali com o pecado que ele cometeu. Ele agiu tranquilamente, sentou no trono tranquilo. Não demonstrou nenhum arrependimento daquela prática imunda dele. Cometeu adultério e homicídio. Para ele isso foi normal. Sabe quando que Davi foi se arrepender? Quando Deus usou o profeta Natan para ir lá repreender ele, contando a história da ovelhinha que roubou do homem, tomou a ovelhinha. Aí Davi foi dar um julgamento para o tal que cometeu essas coisas. Esse homem que roubou essa cordeirinha, essa ovelhinha desse homem, né? A parábola que Natan contou para Davi. Davi falou assim, esse tal é digno de morte. Então Natan vai e fala assim, olha, esse homem que fez isso é você, Davi. Assim manda dizer o Senhor teu Deus, é você que praticou isso. Então na hora Davi reconhece que estava em pecado contra Deus, aí que Davi vai se arrepender. Davi só se arrependeu quando teve a repreensão. Então o que nós entendemos com isso, meu irmão? Só há arrependimento quando tem repreensão. Só há arrependimento quando tem a palavra que confronta o pecado. Palavra de autoajuda não leva ninguém para o céu. Palavra de bajulação não tira ninguém do pecado. Palavra que vai encher o templo, que vai agradar o coração do homem, não tira ninguém do pecado. Palavra que vai salvar a nossa vida é quando a palavra é pregada contra o pecado, não para encher a igreja, não para encher o templo. Só há o arrependimento na nossa vida quando tem palavra que vai contra o pecado, que vai confrontar o pecado.
que vai fazer nós consertar a nossa vida, reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Então, palavra de alta ajuda, meu irmão, não vai confrontar o pecado. Palavra que agrada o povo vai encher as igrejas, vai encher o templo, mas o pecado vai continuar escondido. O pecado vai continuar escondido, porque não vai ter o arrependimento. Agora, quando o pecado ele é confrontado, as pessoas ela reconhecem, realmente tem que consertar a minha vida. E quando Deus nos usar para nos exortar, é para o nosso bem. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ele corrige e castiga, é porque ele nos ama. Ele nos ama. Um pai de família, quando vai corrigir uma criancinha pequenininha, porque ela fez algo de errado, a criancinha começa a chorar. Ela não entende na hora ali, começa a chorar. Mas é pro bem daquela criancinha, para quando ela crescer, não morrer na mão de traficante, não morrer na mão de polícia, não morrer nas drogas. É pro bem. Bem assim é Deus quando nos corrige. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe o que significa que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Quando o ímpio morre sem a salvação. Quando a pessoa morre sem ter consertado a vida diante de Deus. Então só há arrependimento quando tem palavra que confronta o pecado. Palavra de alta ajuda não confronta o pecado. Enche a igreja, enche o templo. Porque uma pitada de fermento leveda toda a massa. Então, meu irmão, vamos vigiar com falsas profecias. Vamos vigiar, meu irmão, com palavras de alta ajuda. É melhor ser confrontado com o pecado que nós estamos praticando do que receber palavra de bajulação que vai agradar a carne, vai agradar o povo, mas não está agradando a Deus. Então, meu irmão, vamos vigiar, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, vamos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos será escolhido. Então você hoje tem a oportunidade de consertar a vida diante do Senhor. Pedir a Deus para que venha limpar, nos purificar de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda imundícia. Ah, mas Deus não vai me aceitar porque eu pratiquei isso, pratiquei aquilo, meu irmão. Deus não quer saber quantas pessoas você matou, se você roubou, se traficou, se traiu. Deus quer saber se ainda hoje você está disposto a abandonar essa vida de pecado e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Porque você é precioso para Deus. Deus quer que você se arrependa. O maior prazer de Deus é quando uma alma se arrepende. Quando uma alma reconhece ali os seus pecados e confessa. Quando a gente se humilha. Aí Deus vai lá e nos abraça. Lembra da passagem ali do filho pródigo? Quando o filho reconheceu que estava no estado pecaminoso, foi parar no chiqueiro, ele lembrou da casa do pai, de onde que ele saiu. Quando ele estava de longe, o pai correu, abraçou ele. O pai se alegrou, fez uma festa, porque o filho voltou para a presença de Deus. Bem assim é Deus, meu irmão. Deus se alegra quando você volta para os caminhos dele. Deus se alegra quando você ouve uma palavra de correção e acata ela, amém? Deus te abençoe a sua vida, guarda essa palavra, meu irmão. Conserta a sua vida enquanto é tempo, porque Jesus está perto de buscar a igreja dele. O arrebatamento da igreja vai acontecer e vai ser muito triste para os que ficaram, meu irmão. Vai ser um sofrimento eterno para aqueles que foram lançados no lago de fogo. Talvez você não acredite, talvez tem pessoas que não acreditam, meu irmão. Mas pelo fato de ter pessoas que não acreditam, o evangelho não vai ser deixado de ser pregado, vai ser continuar sendo pregado, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?